A Ordem dos Enfermeiros pediu hoje ao Presidente da República uma intervenção urgente junto do Governo. A bastonária enviou uma carta aberta para Belém com o alerta: o Serviço Nacional de Saúde está em risco de colapsar. Ana Rita Cavaco justifica a missiva enviada a Marcelo Rebelo de Sousa com os tempos de emergência que, garante, os enfermeiros estão a viver. Na carta aberta enviada ao Presidente da República, a bastonária assegura que o Serviço Nacional de Saúde está a pele e osso porque não há um único hospital ou centro de saúde que funcione com um número mínimo de enfermeiros. Na carta de 2 páginas, a bastonária sublinha que os profissionais estão esgotados perante a acumulação de horas extraordinárias para lá da capacidade humana. Acrescenta que os 70 mil enfermeiros portugueses estão sem carreira, levam para casa menos de 1.000 euros por mês, sejam generalistas ou especialistas, trabalhem 35 ou 40 horas por semana. Do lado do Governo, a Ordem tem recebido pouco mais do que silêncio como resposta, o que está a levar os enfermeiros a abandonar os serviços e motiva agora este repto ao Presidente da República. Desde a semana passada, os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstetrícia retomaram um protesto iniciado em julho, recusam prestar cuidados especializados pelos quais não são remunerados. Os enfermeiros exigem ainda a criação de uma categoria específica na carreira, a reposição das 35 horas semanais para todos os profissionais e o aumento das contratações. Ricardo Correia de Matos, Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, junta-se a esta edição da noite a partir dos estúdios da SIC em Coimbra. Muito boa noite. Já vamos falar sobre a carta que enviaram ao Presidente da República, mas antes pergunto-lhe que relato pode fazer do que se está a passar no Hospital de São Francisco Xavier, aqui em Lisboa. O Serviço Materno-Infantil diz ter reorganizado camas de obstetrícia e que passaram grávidas internadas para a urgência, mas que o serviço não está encerrado. O que é que nos pode dizer sobre esta matéria? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os portugueses que nos estão a ouvir e agradecer desde já à SIC Notícias por esta oportunidade de podermos explicar concretamente a situação que estamos a viver no que diz respeito à enfermagem. No Hospital São Francisco Xavier é óbvio que o que está a acontecer é, no fundo, uma resolução à pressa de toda esta temática. É muito importante e nós temos vindo a alertar desde há mais ou menos um ano, aliás, desde que tomámos posse, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Saúde, para que esta situação pudesse ser evitável e, em tempo útil, pudéssemos desenhar uma estratégia de resolução daquilo que foi um compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro quando a sua campanha eleitoral com os enfermeiros. Portanto, num vídeo promocional que foi divulgado por toda a comunicação social e por todas as redes sociais, onde o Sr. Primeiro-Ministro, na altura candidato, assumiu claramente que os enfermeiros estavam a atravessar uma fase muito complicada, os rácios muito reduzidos, assumiu claramente a falta de 30 mil enfermeiros em Portugal e, neste momento, esta carta serve essencialmente para apelar ao Sr. Presidente da República, que é o garante máximo das instituições em Portugal, para que, de uma forma muito objetiva, consiga sensibilizar o Sr. Primeiro-Ministro a assumir este compromisso que fez com os enfermeiros, para que, de uma vez por todas, consigamos motivar e reconhecer a mais-valia que é gerada no Serviço Nacional de Saúde por estes profissionais. Aliás, posso mesmo afirmar que em todos os sistemas nacionais de saúde estrangeiros, onde os nossos enfermeiros portugueses que são formados em Portugal são requisitados e são valorizados nesses países como os pilares fundamentais do próprio serviço, infelizmente em Portugal ainda não houve uma coragem política de assumir efetivamente este investimento. Mas há uma outra questão, que é o facto de o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República ter emitido um parecer no qual é considerada ilegítima a forma de protesto que está a ser utilizada pelos enfermeiros e de não cumprir as funções pelas quais ainda não recebem remuneração. E adianta que pode haver algum tipo de responsabilidade disciplinar a vir a sacada. Porquê é que foi escolhido este tipo de contestação? E perante este parecer, a vossa estratégia pode vir a mudar? Ora bem, nessa matéria convém nós esclarecermos as pessoas dos factos verdadeiros. É óbvio que a Procuradoria-Geral da República emite pareceres mediante as informações que recebe. Nós até hoje não conseguimos obter por parte do Ministério da Saúde todas as informações que foram enviadas à Procuradoria para que ela possa ter emitido aquele parecer. Portanto, enquanto isso não é feito, nós não conseguimos perceber as razões que levaram a Procuradoria a emitir um parecer daquela natureza.
A nós parece-nos perfeitamente viável e legal esta forma de protestar por parte dos enfermeiros especialistas de saúde materna, porque não nos podemos esquecer que o Estado contrata estes enfermeiros sob a forma de generalistas. E, portanto, não podemos esquecer, e talvez seja esta a parte que não está a ser bem divulgada pela comunicação social, que a especialidade é um investimento pessoal do enfermeiro. Isto é, o Governo ou o Estado não teve qualquer influência neste acréscimo de competência que o enfermeiro tem. E, portanto, cabe ao enfermeiro, na sua liberdade pessoal e profissional, escolher se deseja desempenhar estas competências acrescidas ou não, tendo em conta que o contrato de trabalho que ele tem com o Estado é um contrato de trabalho para enfermeiro generalista. É disto verdadeiramente que se trata. Mas o protesto não deveria então ser diferente com a aplicação ou a escolha por greves mais sistemáticas e generalizadas e que pudessem inclusivamente abarcar toda a classe, especialistas ou não especialistas? Ora bem, nós quando olhamos para esta realidade pessoal, e nós somos enfermeiros e temos uma sensibilidade muito grande nestas matérias, porque nós cuidamos de pessoas, não podemos esquecer que a Ordem é o garante máximo da qualidade e da segurança dos cuidados de enfermagem que são prestados às pessoas. E é óbvio que esta forma de luta nos preocupa. Daí a senhora bastonária ter tido a seriedade de solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da República e informá-lo através desta carta em modalidade aberta para que todos tomem consciência da realidade que se vive hoje no Serviço Nacional de Saúde e que, sistematicamente, o Governo atual tem vindo a esconder da comunicação social. E não podemos continuar, digamos, a compaginar situações semelhantes a estas. Eu posso dar um exemplo. Ainda hoje, de manhã, visitei um serviço hospitalar onde 2 enfermeiros têm mais de 450 horas a mais no seu horário. Portanto, estamos a falar de 3 meses de trabalho acrescido ao período normal de trabalho a que o profissional está contratado. Ora bem, facilmente todos nós percebemos que é impossível conseguirmos cuidar das pessoas em segurança e com qualidade quando temos uma exaustão a este nível. Isso foi onde e o que é que os senhores podem fazer por essas pessoas? Ora bem, nós, Ordem, temos tido e neste aspecto, permita-me que esclareça, uma atitude extremamente assertiva e construtiva com este Governo, desde que tomamos posse, enviando cartas semanalmente, em forma de ofício, a informar toda a tutela das realidades que se vivem nos serviços. Nomeadamente para casos como estes, mas que respostas é que têm? Pois, infelizmente, a questão é exatamente essa. É que nós temos vivido um subfinanciamento crónico e permita-me que diga ao Sr. Primeiro-Ministro que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde não é só uma questão orçamental. Tem muito a ver com a forma como nós motivamos e como nós respeitamos os profissionais de saúde. Hoje falamos de enfermeiros, mas ainda há muito pouco tempo falávamos de médicos e de farmacêuticos. Portanto, os senhores procuram sensibilizar, ou querem que o Presidente da República sensibilize o Primeiro-Ministro, querem também dialogar diretamente com o Primeiro-Ministro, porque aparentemente e claramente as conversas com o Ministro da Saúde não estão a levar a lado nenhum. Mas acredita seriamente que esta carta enviada ao Presidente da República possa surtir efeitos e que o próprio Primeiro-Ministro esteja disponível para alterar determinações feitas por um seu próprio Ministro? Eu ainda acredito que o Sr. Primeiro-Ministro tem capacidade de honrar os seus compromissos, até porque sempre manifestou uma sensibilidade enorme relativamente à defesa do Serviço Nacional de Saúde, e é isto que define um político de um grande político. E eu ainda acredito que o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, desenvolve esta capacidade, juntamente com os seus colegas do Ministério da Saúde, de encontrarem uma resolução séria para os problemas que se vivem hoje nos serviços. Nós não podemos continuar com um déficit superior a 30 mil enfermeiros no nosso Serviço Nacional de Saúde, a conseguir explorar e usufruir, digamos, da boa vontade destes profissionais, porque o desfecho é exatamente aquele que hoje estamos a viver. Uma classe completamente desmotivada, os serviços completamente subfinanciados e, portanto, nós tememos muito seriamente que as posições se extremem e aí sim teríamos um verdadeiro caos no Serviço Nacional de Saúde. Daí a nossa urgência e a nossa seriedade em conseguirmos informar o Sr. Presidente da República, porque eu sei que é um homem extremamente sensível a esta grande conquista do 25 de Abril, que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, e tenho a certeza absoluta que, conhecendo a realidade, vai certamente tomar uma posição muito clara junto do Governo, não tenho a menor dúvida. Vamos ver o que é que acontece. Ricardo Correia de Matos, muito obrigado por ter estado nesta edição da noite.